Olá, turma. Vamos ver se a gente resolve rapidinho aqui a nossa prova aplicada na última semana, para poder ver se vocês compreendem melhor como é que foi a nossa correção e também possam estar estudando aí para quem eventualmente for fazer final ou até mesmo nossa prova que aplicaremos amanhã. Muito bem, as provas eram bastante parecidas, nós vamos estar resolvendo apenas as questões que seriam mais distintas de um dos tipos de provas e à tarde também as questões que foram aplicadas. Na turma da manhã, um dos tipos de prova, uma das questões era essa: considerar R a região no primeiro octante, limitada pelos planos y igual a 0, z igual a 0 e pelas superfícies cilindro parabólico z igual a 4 menos x2, essa daqui de cima, essa aqui é uma parábola, né? E x igual a y2. E descreva uma integral tirada, não é necessário calcular essa integral, né? Para determinar o volume da região. Algumas pessoas perderam tempo porque quiseram calcular, mas está bem claro aqui. Vocês têm que ler as questões porque muitas vezes perde tempo e o tempo é bastante precioso na resolução dessas provas. Muito bem, aqui são 6 ordens de caracterização dessa integral que você pode estar utilizando para resolver. E aqui está a solução para cada uma delas. Deixei bem à vontade, foi uma questão em princípio bastante boa de você estar trabalhando, né? Tentando pelo menos explicitar melhor uma das ordens de integrais que nós escolhemos aqui. Vamos analisar como ficaria a região, né? Aqui é o cilindro parabólico z igual a 4 menos x2 e aqui o cilindro parabólico y igual a x2, né? O z igual a 4 menos x2 e x igual a y2 é o outro lado. X igual a y2, desculpa, x igual a y2 e z igual a 4 menos x2. Se começar pela variação mínima e máxima da variável z, nós vimos que o mínimo está em 0, é o que nós checamos quando vamos até 0 aqui, que está sendo a altura, e o máximo, o valor 4. Fixando-se então o valor da variável z entre o mínimo e o máximo, nós temos que a variação da variável x e y para esses pontos da região z fixa é destacado nessa parte verde, né? Ou seja, o valor mínimo da variável x fica 0 e o valor máximo da variável x fica nesse ponto. Esse ponto acontece exatamente no plano z igual a 4 menos x2, que resolvendo x fica igual a 4 menos z raiz. Portanto, a variação mínima de x é 0, a variação máxima de x fica raiz de 4 menos z, conforme a gente vê aqui na figurinha, começando com z. As que estão começando com z são essas duas últimas, né? O z variando de 0 até 4, a próxima variação de x, a mínima e a máxima, de 0 até 4 menos z. Fixado agora o x entre o mínimo e o máximo, a gente tem que a variação de y, para esse valor de x fixo, estaria variando de 0 nesse ponto até o máximo nessa curva aqui, que essa curva ocorre no cilindro x igual a y2, portanto y igual a raiz de x, né? Que é exatamente nessa primeira integral, né? Z de 0 a 4, o x de 0 até raiz de 4 menos z e o y variando de 0 até raiz de x. Aqui seria na outra ordem se a gente fosse começar variando de z e a próxima fosse a variação de y. Vamos analisar aqui rapidinho, né? A variação de z de 0 a 4 fixada. Agora eu quero saber o y mínimo e o y máximo. Observe que o y mínimo acontece nesses pontos aqui, que é a variável y igual a 0. Y está nesse eixo, né? Se eu girar um pouquinho, a gente vai ver o eixo y lá. Está aqui o eixo y. Está variando de 0 até nesse ponto aqui, a curva y igual a raiz de x. Só que eu tenho z fixo, não tenho x ainda fixado. Estou determinar o mínimo e o máximo da variável y, que é aqui, de 0 até o máximo, que é aqui. Para eu botar o y em função da variável z, a gente tem aqui que o y é raiz de x e por sua vez x aqui é raiz de 4 menos z. Portanto, a relação fica raiz quarta, né? Que é isso que nós escrevemos aqui para a variação do y.
o x de o z de 0 a 4, o y variando de 0 até quando nós resolvemos a equação lá, fica raiz de x, que por sua vez o x é raiz quadrada de 4 menos z, quando ficou raiz quarta de 4 menos z, né? E fixado agora a variação do y entre o mínimo e o máximo, tá aqui o fixo entre o mínimo e o máximo, o x dentro da região estaria variando da curva x igual a y ao quadrado até essa reta aqui, que essa reta aqui acontece em função de z como sendo 4 menos z raiz, né? Que é isso que nós colocamos aqui, né? Desculpa, aqui está errado, é 4 menos z. Eu vou corrigir só para apresentar correto. Bom, conforme observamos, quando a gente fixa o valor de z entre o mínimo e o máximo, o y está variando de 0 até o máximo aqui, que acontece x igual a raiz de y, aliás, y igual a raiz de x, mas x está nessa curva aqui, z igual a 4 menos x2, portanto x igual a raiz de 4 menos z, e raiz de 4 menos z, que é o x, o y é a raiz de x, então fica a raiz quarta de 4 menos z. Fixado o y agora entre o mínimo e o máximo, o teu x para esse valor de y e de z fixo estaria variando dessa parábola, x igual a raiz de y igual a x2, desculpe, x igual a y2, o meu y está fixo entre o mínimo e o máximo, o teu x é raiz de y2 até o máximo, que é a raiz de 4 menos z, e nós corrigimos a figura aqui conforme nós estamos apresentando a integral com essa sequência de variação. Primeira variação de z de 0 a 4, a variação de y de 0 até raiz quarta de 4 menos z, e por último a variação de x, que fica de y2 até raiz de 4 menos z. Bom, as outras diversas soluções vai ser de acordo com a ordem com que você começa a estar variando. Por exemplo, se você começar variando entre o mínimo e o máximo da variável x, o x ficaria de 0 a 2, depois fixado o x entre o mínimo e o máximo, o y estaria variando de 0 até essa curva aqui, é x igual a y2, portanto o y fica a raiz de x, e fixado aqui entre o mínimo e o máximo, o x e o y, o teu z vai estar variando de 0, que é a parte inferior da superfície, até você vai subindo até tocar. Quando você toca no plano, aliás, no cilindro parabólico, z igual a 4 menos x2, essa parte aqui. Portanto, essa ordem que nós falamos aqui é a ordem quando nós começamos com x, né? X dy dz, de 0 até 2, 0 até raiz de x, e de 0 até o cilindro superior, que é 4 menos x2. Bom, vocês observem as diversas soluções, bastaria apenas uma delas, né? Vamos então para a nossa segunda solução, segunda questão, que é essa do volume da maçã, né? A maçã, entre aspas, porque afinal de contas é uma figura matemática, em princípio as maçãs não necessariamente obedecem essa equação, né? Bom, a questão é usar coordenadas esféricas para determinar o volume da maçã na região limitada pela superfície 1 menos cosseno de φ. A interseção dessa região com qualquer dos planos é apenas uma observação. Aqui dá um destaque dessa interseção quando a gente pega um plano passando pelo eixo Z, né? Eu fiz uma animação aqui dessa figura, deixa eu ilustrar para poder ficar um pouco mais claro quem era. Muito bem, essa é a figura que eu estava descrevendo da maçã, como se diz, dada por aquela equação. Aqui eu estou fazendo o corte com os planos passando pelo eixo Z, com essa perpendicular. À medida que eu vou interceptando, as figuras que dá são esses cardioides, né? Essas cardioides. Muito bem, aqui basicamente o que a gente tem que descrever é os limites dessa integração, que conforme nós tínhamos observado mesmo em sala como sugestões, o limite aqui, o θ, quando você projeta, está variando de 0 a 2π, o ângulo mínimo e o máximo da variável φ daria metade desse cardioide, o cardioide completo seria a variação de 0 até 2π, mas acontece que os ângulos mínimo e máximo na variável φ é π, não pode passar de π, né? Quando você vai até a metade que estiver girando essa curva, você vai gerando o restante da figura, né? E a variação de ρ já é dada pela própria expressão entre ρ e φ, né? O ρ estaria variando de 0 para cada valor fixo até a superfície da figura observada. Portanto, é meramente um problema de você ver essas variações e calcular
a integral na ordem estabelecida. Bom, tá aqui as contas não fogem muito a compreensão de vocês, dá para vocês parar o vídeo e eventualmente ler, e o volume é o resultado esse valor de 8π sobre 3, né? Vamos à nossa próxima questão. A nossa próxima questão era você determinar diferentes tipos de integrais nas variáveis coordenadas no item A cilíndrica, no item B esférica e no item C cartesiana. Pedia para você pegar duas dessas, identificar a região e converter essa integral para uma integral em coordenadas diferentes da que está sendo apresentada na região. Esse tipo de questões a gente tem resolvido bastante, já tem, inclusive no vídeo anterior, acho que tem questões aqui bastante semelhantes. Pequenas variações, se você entender direitinho uma dessas, você entende todas as demais, né? Vamos ver aqui no caso da nossa questão A. Observando aqui os limites das variações, a gente tem que o θ, a variação está entre o mínimo 0 e o θ máximo igual a π. θ igual a 0 é o plano xz, né? O plano xz, né? O θ máximo, π, é quando você anda por esse lado até o outro lado com x negativo, o plano xz novamente, com x negativo, conforme está observado. R mínimo na projeção está variando de 0. 0 é todo o eixo z, né? Essa parte de baixo até em cima na figura, né? Até o R máximo é a curva R igual a 2 seno de θ. Geralmente a gente já trabalhou bastante com essa figura, mas muitas vezes as pessoas não conseguem identificar. A forma de você traduzir essa curva para que você reconheça ela é substituir as coordenadas. R igual a raiz quadrada de x2 mais y2 e seno de θ é y sobre r. Quando você faz isso e faz umas continhas, preenche o quadrado na variável y, chega que em verdade isso é um círculo, né? Um círculo de raio 1 centrado no ponto 0,1. Tá aqui o círculo caracterizado nessa região. E se a região, quando projeta, daria esse círculo aqui, né? Deixa eu fazer uma evolução da figura melhor na outra expressão. Antes de eu chegar lá, a variação do R, do θ mínimo, ficaria de 0 até o máximo de π, né? E para um R fixo, para um θ fixo, entre o mínimo e o máximo, o R estaria variando de 0 até a curva dada pelo círculo, que é essa curva que nós identificamos, né? Certo? Por último, a nossa variável z está variando dessa curva z igual a esse valor até essa curva z igual a esse outro valor. Tá aqui as duas expressões. Quando você novamente vem e resolve a expressão z igual a raiz de 4 menos r ao quadrado, substituindo r ao quadrado por x2 mais y2, umas continhas você chega que em verdade essa equação aqui é a equação dessa esfera. Círculo, esfera de raio 2, né? Que está o raio a raiz quadrada. É exatamente as partes que está topando o z máximo e aqui a parte inferior da esfera. A esfera todinha daria a volta por cá, mas acontece que eu estou limitando por esse cilindro, né? No plano y positivo, né? Eu estou fazendo o corte em cima e embaixo. Se pegar essa esfera todinha, você ia estar fazendo esse corte e obtendo a região que nós estamos observando. Deixa eu ver a figura lá no GeoGebra que dá para ficar mais clara quem é essa região, né? Bom, está aqui a nossa região, né? Conforme nós observamos, ela faz o corte em cima e embaixo pela esfera de raio 2, né? A parte superior quando falar laranja, a parte superior e parte inferior. Quando você imaginar uma laranja, passa em cima e embaixo esse tubo, a figura que fica é essa daí, né? Bom, vamos tirar aqui a esfera para poder a figura ficar melhor visível. A figura é essa que tem as laterais dada pelo cilindro x ao quadrado mais y, entre parênteses, menos 1 ao quadrado igual a 1, limitado em cima e embaixo pela parte da esfera, né? Muito bem, se você for observar essa região, os limites de integração ficaria o θ variando de 0, que é o ângulo com eixo x, até π, que é o ângulo do outro lado. Para θ fixo, o R está variando de 0 até a superfície do cilindro, que é R igual a 2 seno de θ, e fixado entre o mínimo e o baixo, o z está variando de menos a esfera até mais a esfera, né? Muito bem, a gente convertendo essa integral para coordenadas cartesiana, se você observar a variação mínima do x estaria menos 1 até o máximo igual a 1,
valores tirados de lá da nossa região. O y, basta você resolver y em função de x nesse círculo, que é o círculo que nós observamos, igual a r igual a 2 seno de θ. Quando nós resolvemos, ficamos com y mínimo dado por essa expressão e y máximo dado pela expressão do lado, né? Fixado x entre o mínimo e o máximo, o y está variando da parte de baixo da esfera até a parte de cima da esfera, que é a solução lá. Por a variável z, que é a mesma de coordenadas cartesianas para cilíndrica, basta só substituir os parâmetros de coordenadas cilíndricas para coordenadas cartesianas. Bom, por último, a parte que aparece no integrando, que é r ao quadrado, que a gente precisa converter também para as coordenadas cartesianas, observando que esse elemento aqui, diferencial em coordenadas cartesianas, o r dz, dr, dθ é o volume diferencial. Portanto, esse r ao quadrado separa um r para poder fazer parte do elemento diferencial. O r em coordenadas cartesianas é dado por essa expressão, e aqui o elemento diferencial, que é o mesmo em coordenadas cartesianas, da dz, dy, dx. Portanto, nossa expressão do integrando aqui em coordenadas cartesianas fica essa expressão aqui. Substituindo dentro da integral, a função fica com essa nova expressão. E aqui os limites de variação conforme caracterizado aqui na nossa região, em coordenadas. Talvez a rigor a letra da gente está colocando aqui fosse Q, porque eu estou mudando coordenadas, né? Quando a gente muda a coordenada, está caracterizando em outra variável, né? Vamos mudar aqui que ficaria mais correto, né? Nossa região caracterizada em novas coordenadas, né? Bom, nessas novas coordenadas tá essa variação, e aqui estaria nada mais do que os limites que eu estou reescrevendo. Uma outra solução seria se você fosse trocar a ordem. Por exemplo, eu coloquei começando com x dy dz. Se colocar com y dx dz, o que vai mudar é que agora você vai ficar com o y mínimo igual a 0 até o y mínimo igual a 2, tá? Aqui é a expressão, e para y entre o mínimo e o máximo, x estaria variando desse lado da expressão até o outro lado da expressão. As expressões de x em função de y resolvendo aqui, né? Que dá essas duas equações, o inferior e o superior. Bom, tem outras ordens, mas não vamos ver todas as possibilidades, não. A gente vê aqui, em princípio, mais fácil, né? A próxima questão é o item B, né? Você fazer a mesma coisa, passar por uma coordenada diferente da que se apresenta. Aqui no caso está se apresentando em coordenadas esféricas, passar para ou cilíndrica ou cartesiana, né? Muito bem, identificando quem é a nossa região, está aqui o ρ mínimo é apenas a origem, apenas um ponto satisfaz isso, o ρ igual a 0, o ρ máximo igual a 1, substituindo a expressão de ρ, que é a raiz de x2 mais y2 mais z2, igual a 1, quando eu levo ao quadrado dá a equação da esfera, né? Que é essa parte do borde que está limitando, né? O ρ mínimo igual a 0 está sendo o ponto lá, o menor valor possível, o maior valor possível em termos de ρ está sendo nessa esfera de raio 1. O θ mínimo da nossa região está sendo 0, que é nesse plano xz, que faz parte da tua região. O θ, quando você projeta, dá toda essa região em vermelho. Então o ângulo está variando entre o mínimo e o máximo, que é quando você dá uma volta e volta novamente ao mesmo local de origem, que é o plano xz com x maior do que 0. O ângulo φ está variando na região de 0, que é o que diz aqui, né? 0 é o eixo z, né? É o cone totalmente fechado, né? Esse cone totalmente fechado, né? Até o φ máximo, que é π sobre 3. Em coordenadas cilíndricas, ou melhor, cartesiana, você tem que a tangente de π sobre 3 é o r sobre o z, né? A tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é o r, dividido por z, o valor da variável em cada ponto que está observando. Como a tangente de π sobre 3 é 3, a gente vê que esse cone lateral é o cone dado pela equação, z é igual a 1 sobre raiz de 3 r, né? Ou raiz de x2 mais y2. Essa é a expressão do cone lateral. Ele está mais aberto. Quanto mais esse denominador cresce, mais o cone vai ficar mais aberto, né? Porque ele estaria tendendo mais extremidades para o plano xy, né? O z estaria convergindo para 0 quando o denominador cresce muito, né? Então é o cone ficando mais aberto. Bom, essa mesma região, se você for caracterizar agora em coordenadas cartesianas, conhecendo a figura fica mais fácil, né? Você projetou a região no plano xy, é verificar quem é essas figuras no plano xy. Observe que dá um disco, né? Esse disco tem um raio. Quanto que vale esse raio? O disco é x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Eu preciso saber quem é esse raio, né? Bom, se nessa figura aqui destacada em azul
o raio está sendo 1, que é o raio desse disco, dessa esfera, está sendo 1. Quando você projeta, dá o R. O R Rho, que no caso é 1, seno de Φ. Mas o Φ é π sobre 3, né? Rho seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Portanto, o nosso raio do disco está sendo raiz de 3 sobre 2, né? Que é o valor onde x está assumindo o valor mínimo, o valor mínimo do raio, até o valor máximo do raio. Raiz de 3 sobre 2 é o mínimo, valor de x, e o máximo é raiz de 3 sobre 2. Fixado x entre o mínimo e o máximo, essa interseção aqui que a gente resolve dá exatamente essa curva que eu falei, a curva de raio raiz de 3 sobre 2, né, que é o que nós calculamos agora há pouco. Aí você resolver, fixado x, resolver y em função de x. Quando você resolve quem é y em função de x, nessa expressão, dá... estou com essa expressão aqui, resolver y em função de x, fica y igual a 3 sobre 4 menos x2, raiz negativo a parte no eixo negativo e positivo a outra parte. Bom, aqui eu já fechei a região destacada em vermelha, que é o disco x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3 sobre 4, tá? A variação de x mínimo somado. O z, a variação em coordenadas cartesiana é a mesma das coordenadas cilíndricas, né? Ou seja, estaria variando entre o mínimo que está sendo no cone, o cone é esse aqui, né? Eu estou esperando da expressão do cone, o z em função de r, né? Ou melhor, o z, essa expressão, só passei o raio de 3 para dentro do denominador e dividi, eu posso estar passando para dentro. Tá aqui o z mínimo, que é no cone, e o z máximo, que é na esfera. Na esfera é você resolver quem é z em função de r. Fica a raiz positiva, que está no eixo positivo, de 1 menos x2 mais y2, né? Bom, é essa solução em coordenadas cartesianas. Passando para a cilíndrica, que também não é difícil. Sim, analisando como ficaria a parte do integrando. O integrando da nossa função, conforme nós observamos aqui, é 12 ρ seno ao cubo de φ de θ de ρ. 12 ρ seno ao cubo de φ de θ de ρ. Quando você passa isso separando o teu elemento diferencial de volume, que é ρ ao quadrado seno de φ de ρ de θ de φ, esse termo tem que aparecer aqui, que é o elemento diferencial do volume. Eu separei uma parte do φ para vir para cá, separei o ρ ao quadrado, aí quando eu botei ρ ao quadrado aqui, eu tenho que dividir por ρ ao quadrado, que é por causa desse termo. E aqui eu estou botando ao quadrado esse termo, que é para poder ρ ao quadrado seno de φ ao quadrado é a variável r ao quadrado. Estou querendo utilizar isso na substituição, por isso que eu multipliquei mais um ρ aqui no denominador, né? Se você observar essa expressão aqui, ela é exatamente o que tem lá no integrando de cima, né? E essa expressão convertendo para coordenadas cartesianas, ρ seno de φ ao quadrado nada mais do que o nosso r ao quadrado, que em coordenadas cartesianas x2 mais y2, e aqui as coordenadas de ρ, que é raiz quadrada de x2 mais y2 mais v2 elevado ao cubo. Coloquei aqui, né? Isso aqui tudo é o elemento diferencial de volume, que em coordenadas cartesianas fica dx, dy, dz. Muito bem, resolvendo a expressão do integrando, é só colocar os limites de acordo com a descrição que nós fizemos acima, né? O x estaria entre o mínimo e o máximo, menos raiz de 3 sobre 2 até raiz de 3 sobre 2, a variação do y, está aqui, e é por último a variação de z. O integrando, que é a expressão que nós obtemos aqui. O 12 veio para esse fatorzinho fora, né? E está aí a nossa solução em coordenadas cartesianas. Em coordenadas cilíndricas, eu estou fazendo aqui de forma mais rápida, porque o z, a variação aqui é o mesmo. Essas duas variações aqui estão no cilindro de raio raiz de 3 sobre 2, então é mais natural da gente estar obtendo, né? Essa variação em coordenadas esféricas fica igual em coordenadas cilíndricas, 0 até o raio da região vermelha lá projetada, que é raiz de 3 sobre 2, o θ está sendo o mesmo de lá, é 0 até 2π, e aqui variando do cone, só convertiu o cone para coordenadas cilíndricas, né? A raiz quadrada do numerador é r, a raiz quadrada do denominador é raiz de 3. E aqui o x2 mais y2 é r, ficou essa expressão. O integrando, converti para coordenadas cilíndricas. Observe que no elemento diferencial de volume aparece um R aqui em coordenada cilíndrica. Por exemplo, esse R, quando veio para cá multiplicando, fica R ao cubo. Aqui pus em evidência o cubo que tinha no denominador e o cubo do numerador, né? Ficou essa expressão, e essa é a nossa solução em coordenadas cilíndricas, né? Muito bem, vamos para a nossa última questão de converter em coordenadas
diferente da apresentada. Aqui está a nossa última integral, apresentada em coordenadas cartesianas. A maioria das pessoas preferindo resolver essa questão. Acho que é mais fácil, né? Talvez, né, tenha mais experiência em estar trabalhando com isso. Questões em coordenadas cartesianas. Aqui está bem direto a variação do x, o mínimo e o máximo, menos 1 a 1, x igual a menos 1 a um plano menos 1 aqui paralelo ao plano z, y, né? Não escrevi, mas apenas está dizendo onde é que estaria o ponto inferior. Na verdade, a fronteira só vai fazer parte de um único ponto. O máximo também, que é igual a 1, só vai fazer parte de um único ponto. O plano, se eu colocasse aqui, só ia interceptar nesse único ponto, que era o máximo, né? Fixado o x entre o mínimo e o máximo, a variação do y está variando de 0 até a raiz de 1 menos x2, né? Que é essa lateral aqui. Y igual a raiz de 1 menos x2. Se você for querer resolver quem é y igual a raiz de 1 menos x2, fica esse cilindro, né? Quando você resolve aqui, elevando ao quadrado. Isso aqui é a metade de um cilindro, x2 mais y2 igual a 1. No plano y positivo, porque aqui a raiz está positiva, né? A variação de z está sendo de 0, que é esse plano em vermelho, z igual a 0, até o plano superior, que é o plano z igual a y. Z igual a y seria esse corte aqui, z igual a y no plano x, y, está cortando aqui no meio. Quando você estende, dando continuidade, daria o corte na lateral do cilindro, em cima, pelo plano z igual a y. Essa região está bem fácil de caracterizar em coordenadas cartesianas, em coordenadas, desculpe, cilíndricas, né? Porque quando você projeta dessa região em vermelho, de raio 1, então o R mínimo está sendo 0, que é na origem, e o máximo está sendo 1, que é na... Isso aqui é o círculo de raio 1, está dizendo aqui, né? O θ está variando de 0 até π, por conta da variação do y, que está sendo de 0. O y nós somos valores negativos. Eu não posso fazer o θ variar para valores negativos, porque o meu y é positivo. Então, por isso que o θ está de 0 até π no máximo, é o valor ângulo. Aqui está o mínimo de θ, no máximo estaria no outro lado, no eixo x negativo, né? E o z mínimo, a variação de z é o mesmo, porque está em coordenadas cartesianas, para coordenadas cilíndricas é o mesmo, é 0 no plano vermelho, e esse plano superior, que é o plano z, igual a y. Y em coordenadas cartesianas é seno de θ só. Então, quando estou precisando colocar as expressões em coordenadas cilíndricas, eu coloco a variação máxima do meu z. Por último, é só converter aqui os limites, variação do r, mínimo e máximo, 0 e 1, θ de 0 a π, e o z de 0 até r, seno de θ. Aqui na minha expressão, observe que isso aqui seria o r ao quadrado. Mas para o elemento diferencial de volume, eu preciso passar um r aqui para dentro, né? Ou melhor, desculpe, no elemento diferencial de volume em coordenadas cartesianas, tem um r aqui quando eu passo para coordenadas cilíndricas, ou no elemento diferencial de volume tem um r. Isso aqui, como já era r ao quadrado, ficou r ao quadrado vezes esse r aqui, dá o r ao cubo, que é o que está aparecendo no integrando da nossa integral em coordenadas cilíndricas, né? Isso aqui seria a nossa solução. Acho que a maioria das pessoas não tiveram dificuldade de estar resolvendo essa questão. Foi uma questão que eu diria que as pessoas acho que entenderam direitinho. Com menos da dificuldade de estar desenhando a região, muita gente teve bastante dificuldade. A gente começa a ver prova com suspeita de cola por causa das pessoas que com dificuldade e preferem estar copiando questões de outras pessoas que já copiaram errado. Bom, mas isso é um detalhe que depois a gente conversa. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão 4 e última, né? Nossa questão 4 é de calcular a integral utilizando o teorema de mudança de variáveis. Muito bem, a nossa região, na nossa parte teórica a gente chamava a nossa região de R, mas aqui é uma letra, não veio muito ao caso. Está aqui, era caracterizada em coordenadas cartesianas, região S, onde a variável x e y está limitada por esses dois valores. O meu y não é negativo. Se o meu y não é negativo, como x é maior do que y, automaticamente o x também não é negativo. Isso você pode estar utilizando na hora de estar resolvendo parâmetros da sua região, né? E o x está entre y e a reta 3y, né? Bom, essa é a nossa região de integração. A região em verdade é dada. Eu não estou fornecendo aqui porque o desenho eu transportei mais para baixo para onde está a solução, na hora que eu vou caracterizar o esboço da nossa região, né? Isso foi apresentado na prova. E queremos que você calcule a integral da nossa função f de x, y, a função é essa, sobre a nossa região S, né? Aqui a nossa região no plano, x, y, que aqui a gente calcula o valor dessa integral. Bom,
como é uma questão que a gente sempre tem observado, de enunciar o teorema de mudança de variável, que essa questão fundamentalmente vai trabalhar sobre tudo que diz o teorema de mudança de variável. Então é importante você saber, né? Você vai demonstrar discernimento e propriedade de conhecimento na resolução dessa questão se você sabe enunciar ele direitinho. Geralmente eu coloco para poder pedir esse enunciado, vale ponto, mas as pessoas não lembram de estar enunciando o teorema, né? Mesmo valendo ponto e observando isso durante todas as aulas. Não entendo porquê, né? Bom, estou pedindo para poder fazer o enunciado para poder você saber qual o caminho que vai precisar na hora de trabalhar para resolver, né? Utilizar exatamente esse teorema para calcular o valor da integral. E justificar, naturalmente, que é uma necessidade, que a função que está sendo dada aqui é uma mudança de variável, porque a fórmula só vale se essa φ que converte variáveis x, y para o plano UV é uma mudança de variável. E peço para esboçar quem seria o gráfico da nossa região, que imagem por essa φ, né, da região S dada aqui em cima, né? O esboço da região S foi dado, mas uma vez eu transferi a figura mais para baixo. Esboçar essa região no plano UV. Muito bem, seguindo a ordem com que é pedido, é bom sempre observar no enunciado a ordem dos questionamentos que são feitos e você sair respondendo as perguntas. A gente procura até, inclusive, estar botando os questionamentos na ordem em que você vai estar precisando. Então é importante você estar resolvendo na ordem com que a gente coloca também, né? O teorema de mudança de variável, de modo bem resumido, diz o seguinte: quando essa função de duas variáveis, U função das variáveis x e y, V função das variáveis y, é uma mudança de variável que eleva uma região do plano xy, no caso ali está sendo S, uma região qualquer, em uma região no plano UV, porque a minha função associa variável xy para U e V, poderia ser qualquer outra letra. Essa região estou definindo como sendo a imagem da nossa função, né? Eu estou utilizando a hipótese dela ser uma mudança de variável. Agora, uma outra pergunta: quando que ela é uma mudança de variável? Estou aqui resumindo entre parênteses. Φ é uma mudança de variáveis se essas funções coordenadas forem diferenciáveis, ou seja, possuem derivadas parciais contínuas de primeira ordem, e o seu jacobiano não se anula, a menos, eventualmente, esse a menos aqui está meio esquisito, né? A menos, eventualmente, de um subconjunto, né, que não tem a área, né? Ou seja, o jacobiano se anula, a menos eventualmente, que quando na expressão vai aparecer o jacobiano, se ele anulasse, como se anula em pontos que não tem área, não vai afetar o valor da integral, né? Bom, então se essas coisas acontecem, vale a seguinte forma de integração: tu pode calcular a tua integral lá nas variáveis x e y pelas variáveis u e v, desde que caracterizem quem é a sua região, imagem lá pela sua função mudança de variáveis, e a nova função do integrando fica com essa expressão, né? Substituir as variáveis x e y por suas respectivas expressões na variável u de xy e v de xy. Na expressão da função inversa, né? A função inversa x igual a função de uv, y função de uv, né? Desculpe, tem um erro aqui, eu vou corrigir a expressão. Bom, como nós observamos, estava havendo um erro aqui na nossa expressão. Nós vamos trocar a variável xy pela sua expressão em função de uv. X igual a função de uv, y igual a função de uv, né? Que a nossa integral tem que ficar toda nas variáveis u e v, já que nós estamos integrando nessas variáveis, né? Bom, o jacobiano vai ficar em função de uv. Isso aqui seria o elemento diferencial das variáveis x e y, como a gente converte para as novas variáveis. O dx, dy fica toda essa expressão aqui, né? O valor da função com os parâmetros x e y trocado por u e v, na expressão da função inversa, e aqui a expressão do jacobiano. Bom, essa expressão só pode ser usada se você argumentar que φ é uma mudança de variável, ou seja, isso aqui é satisfeito, né? O jacobiano não se anula em pontos que tem área positiva, né, dentro da região que tu está integrando. Isso é basicamente o que você tem que estar observando. Bom, enunciado o nosso teorema, vamos então verificar se isso acontece para poder usar essa expressão para resolver a nossa forma, né? A nossa função u de xy dada é essa aqui, né? Para justificar que é mudança de variável, a gente multiplica e divide u aqui. Quando você multiplica, fica essa expressão da x ao quadrado, né? Portanto, x vai ser a raiz do produto, né? Quando você divide, fica u sobre v, o x vai embora, fica y ao quadrado. Quando calcula a raiz quadrada, o y da expressão. Bom, está x em função de uv, y em função de uv. Isso nada mais do que a nossa expressão da nossa mudança de variável inversa.
Uma vez tendo a mudança de variável inversa, você pode calcular quem é o jacobiano dessa expressão através da sua definição, né? Calculando diretamente o jacobiano da função inversa, que é essa aqui, que é o determinante dessa matriz, ou seja, dessa matriz aqui. Aqui está as derivadas parciais calculadas. Muita gente teve dificuldade de calcular essas derivadas, não entendo porquê. Que é, gente, derivação, regras básicas de derivação, não tem como errar isso. Por mais que você possa estar preocupado em terminar a prova em tempo rápido, mas você já era para ter uma certa habilidade nas simplificações dessas expressões, né? Bom, se alguém achou difícil calcular direto, tem um outro método que é usar essa fórmula aqui, através da função inversa. Mas vamos logo lá ver qual seria o seu valor. Aqui, quando a gente fala o produto e as simplificações, dá isso aqui. O valor da nossa jacobiana dá esse termo, né? Observe que isso aqui nunca se anula, porque dentro da tua região o V nunca é zero, né? O V é dado pelo produto XY, XY é positivo, né? Isso aqui é sempre positivo dentro da tua região, isso nunca é nulo. Então, a mudança de variável pode ser utilizada a fórmula sem nenhum problema, né? Para calcular o jacobiano pela fórmula da função inversa, o jacobiano da inversa é o inverso da jacobiana direta. A jacobiana direta é tu pegar a φ dada lá em cima e derivá-las em relação a x e a y. A expressão da nossa φ. Não estou com ela aqui, mas nós temos mais em cima, né? Quando a gente deriva du dx da y, né? A u é o produto de x vezes y, quando deriva em relação a u da y, quando deriva em relação a y da x, né? A v é x sobre y, quando deriva em relação a x dá 1 sobre y, quando deriva em relação a y, y está no denominador, vai ficar menos o x no denominador e o y no denominador negativo. Quando a gente faz conta, dá isso aqui, né? Que passando as variáveis x e y para u e v, x sobre y é v, né? Fica menos 2v, né? Portanto, se você usar a expressãozinha de que o jacobiano é o inverso da de cima, o jacobiano da inversa é o inverso dessa aqui, vai ficar 1 sobre menos 2v, que é a mesma expressão que nós obtemos assim, né? Bom, esse caminho estava eventualmente mais simples, né? Aqui está a nossa região, que dá para ser caracterizada bem direto se você observar quais os valores das variáveis u e v. O meu u é xy, né? E o meu v é x sobre y. Se você dividir nessa desigualdade aqui x por y, tua região já fica caracterizada quase que imediatamente nas variáveis u e v. O teu u tem que ser maior ou igual que 1 e menor que 2, e o teu v maior ou igual que 1, quando você divide por y, e menor ou igual do que 3, né? Tá aqui a nossa região Q, em coordenadas u e v, calculado bem facilzinho, né? Nossa região, teve gente que ficou calculando as interseções aqui, perdendo tempo na maior trabalheira, porque no enunciado da questão estava bem evidente usar o teorema da função inversa para poder calcular o valor dessa integral. O teorema da função inversa não, desculpe meus erros. Teorema de mudança de variáveis para poder calcular a integral. Então, se eu para usar o teorema de mudança de variável, eu vou usar calcular a integral pela expressão do outro lado. Vou precisar da caracterização dessa da região. Não preciso nem estar me preocupando com essa região. Apenas ver quem é a sua imagem para poder calcular quem é o valor da integral através dessa expressão. Bom, já justificamos que é uma mudança de variável. O que temos que fazer agora meramente é utilizar a expressão do teorema de mudança de variável, que é válida, né? O teorema de mudança de variável está aqui a nossa integral na variável x e y. Ainda estou caracterizando nas variáveis x e y, apenas ajeitando, passando um y para o lado de lá para ficar x sobre y, que isso aqui vai ser exatamente a expressão da minha variável v. Se vocês lembram lá na expressão da minha x e y em função de uv, o v é x sobre y e o x vezes y é igual a u, né? Eu só fiz ajeitar aqui a minha expressão para enxergar de forma mais imediata. Então o numerador é v, estou passando agora para variáveis u e v. Observe que é uma coisa que eu sempre observo, mesmo nos exemplos lá em cálculo 1. Quando você muda a variável, tua região muda. Aqui está em S, mas S é a região caracterizada no plano XY. Se eu passei para as novas variáveis, eu tenho que colocar agora a nova região nas novas variáveis. Vocês estão com muita frequência mudando as variáveis e não mudando a região. Isso é um erro e eu estou sempre tirando ponto disso, né? Perdem pontos porque querem, né? Bom, aqui está a expressão da nossa função, fica esse valor. O jacobiano, que muita gente esquece também, a gente fala em sala de aula que não pode esquecer, mas continua esquecendo. Tudo bem, então preocupado em converter a função, mas o elemento diferencial de área tem o jacobiano, a expressão do jacobiano. Nós já calculamos, fica o módulo, muita gente também está esquecendo de colocar o módulo, ou seja, vem fazer a prova sobre um assunto que não estão dominando. Se não domina, perde seus pontos de forma bastante natural, né? Bom, aqui vai ficar positivo, esse V cancela o V, fica um meio eu coloquei fora da integral. Aqui a região já está caracterizada em coordenadas U e V, aqui é a variação de U, de 1 até 2, o meu DU mais à direita, porque está a variação primeira dela, né? Depois a variação em V. A minha integral ficou só essa expressão, né? Integrando em V, ficaria a primitiva de dV é V,
variando de 1 até 3, que é os limites lá, né? Esse valor aqui, quando V for igual a 3 menos V igual a 1, dá 2. Esse 2 vai cancelar com 2 aqui de baixo, essa constante, né? Então já estou integrando quem é essa expressão du, já que esse valor aqui é 2 dividido por 2 dá 1. A primitiva de 1 sobre 1 mais u ao quadrado é arco tangente de u. Muita gente ficou botando logaritmo, infelizmente erram, aí é uma falha de cálculo 1, né? A primitiva de du dá o arco tangente variando de 1 até 2, foi o que eu escrevi aqui, né? O arco tangente no valor de cima, que é 2, menos o valor tangente no valor de baixo, que é 1. O valor de cima você podia até usar uma calculadora, dar um número aí, mas não vem ao caso, não há necessidade de ser tão preciso, porque aqui nós não estamos fazendo nenhum cálculo estrutural, né? Apenas a lógica da matemática que a gente está desenvolvendo. Arco tangente de 1, a gente escreveu, eu coloquei aqui porque é um ângulo bem conhecido, a gente sabe que o arco cuja tangente é 1, é o ângulo π sobre 4. Então daria esse valor, se quisesse calcular um valor numérico, usava uma calculadora, resolvia isso, fazia a diferença. Bom, mas é essa a solução. Muita gente errou não, desculpe, a gente acertou a questão, detalhes aqui aconteceram de erro em muitas das situações aqui ou acolá, né? Bom, depois vocês olham a prova com mais carinho. Na nossa prova da tarde, para falar a verdade, até essas duas últimas questões, para não mudar muito o nível de dificuldade, fizemos como sendo a mesma, com pequeníssimas mudanças, então não vou repetir as resoluções dessas duas últimas questões, apenas das duas primeiras que teve variações. Também não vou escrever mais com detalhe. A questão na parte da tarde, uma delas, era essa, as duas primeiras. A figura, tanto vocês reclamam que tem dificuldade de estar resolvendo, está aqui ela, enunciada, ou melhor, apresentada, só não coloquei os eixos, deixar com você pelo menos o trabalho, está botando o eixo Z aqui, e projetar o eixo Y como a parte da figura de baixo, o parabolóide voltado para cima, porque essas partes estão positivas, então o parabolóide voltado para cima é aqui. Quando x e y for 0, está valendo isso aqui no eixo Z igual a 1, está aqui, né? Então o Z igual a 0 vai estar um pouquinho mais embaixo. Aqui onde estaria o plano x e y, um pouquinho mais embaixo, subia, tocava aqui no 1, aqui em cima é no paraboloide de cima, que vai tocar no 9, quando o x e y for 0, né? O paraboloide com cavidade voltada para baixo, porque os coeficientes da potência x2 e y2 estão negativos, né? Então está aqui o paraboloide de baixo, para poder você ver a variação no plano x e y. Basta só ver que é a interseção desses dois paraboloides, né? Igual a z nessa expressão com z nessa outra expressão. Quando você faz isso, você vai identificar facilmente que isso aqui, vamos fazer aqui bem rapidinho, igual nessa expressão, igual a essa, né? Passa 1 para o lado de cá, fica 8. Quando passa esse x para o lado de lá, vai ficar 2x2 mais y2 igual a 8. Quando divide, fica x2 mais y2 igual a 4. Então isso aqui, quando você projeta, vai dar o círculo de raio 2, né? x2 mais y2 igual a 4. x2 mais y2 igual a 4, você pode fazer em coordenadas cilíndricas o r igual a 2, r variando de 0 até 2, o θ variando de 0 até 2π, que é a projeção, e o z variando, substituindo em coordenadas esféricas aqui, de 1 até r ao quadrado, até aqui em cima, o z igual a 9 menos r ao quadrado, né? Bom, com as respectivas ordens. Isso aqui eu não fiz porque o tempo estava curto, nosso vídeo também, vou apenas escrever rapidamente. Essa segunda questão foi uma das que mais erraram. Pedia para se determinar, está aqui o solo caracterizado limitado inferiormente, apesar de não ter dado o desenho, mas está bem definido aqui, limitado inferiormente pelo plano XY, aos lados pela esfera de raio 2 e dentro pelo cone de raio bom, naquela mesma conversa, z igual a 1 sobre raiz de 3 r, né? Por causa do φ ser π sobre 3, a abordagem que nós demos mais em cima, né? A variação de θ, o θ mínimo, a variação é a partir do eixo z, então só vai ter pontos no cone, né? No cone e prosseguindo até quando eu faço o ângulo de π sobre 2, a variação do θ em coordenada, do φ, desculpa, em coordenadas esféricas aqui, vai ser de π sobre 3, o valor mínimo, até o máximo é π sobre 2. Muita gente errou isso, que botou o φ variando de 0 até π sobre 3. Isso não é o solvete que está limitando aqui em cima, está evidente na caracterização e no desenho. Eu não sei porque esse erro. O φ mínimo é π sobre 3, o φ máximo é π sobre 2. O ρ é evidente, variando de 0 até a extremidade da esfera. E o θ, a região está toda projetada no plano XY, variando de 0 até 2π. Fica claro quem essa variação. Bom, muita gente errou por causa da variação do φ, conforme observado, né? Essa próxima questão aqui é uma região
limitado inferiormente pelo elipse. Aqui você, muito embora seja fácil de identificar, mas na figura está se vendo, a variação do x está de menos 2 a 2, e a variação do y, é resolver aqui o y em função de xy. Ou se quiser começar pela variação em y, ficaria de menos 1 até 1, e a variação de x tiraria resolvendo que é x em função de y aqui na expressão. Bom, uma vez resolvida a variação de x e y, que é as duas primeiras na sequência, você resolve a variação do z, que é variando de 0 até o topo. O topo é o plano, z igual a 2 menos x, né? Bom, se está z menos x, g já está dando as funções das variáveis anteriores. Se quisesse estar caracterizando em coordenadas polares, seria um pouquinho diferente, mas não vamos perder tempo aqui, pedir apenas para poder você dar uma caracterização para essa região. Aqui teve um erro que nós não corrigimos, vou aproveitar e corrigir agora, que essa integral é tripla, né? Na região estava aparecendo como sendo dupla. Bom, corrigindo ficou na forma correta, né? Bom, esses erros acontecem que muitas vezes a gente está digitando prova e pega expressões copiadas de outros valores, e eu copiei de um que no caso era duplo, mas na prova eu lembrei para vocês para corrigir, né? Bom, seria simplesmente caracterizar os limites e era só isso que pedia, né? No outro tipo de prova, o que mudava era apenas os limites, né? Mas todos bem caracterizados direitinho, né? O solo entre os planos z igual a 0 e o plano z igual a 3 menos y, e nas laterais por esses cilindros, né? O pessoal erra bastante aqui porque quero botar esse cilindro na origem. O cilindro não está na origem. Se fosse na origem seria r igual a constante. R igual a constante. Aqui não é r igual a constante. Aí, bom, o θ está variando de menos π sobre 2, que é no eixo negativo aqui, até π sobre 2, que é esse valor, né? O R está variando do cilindro interior, que é o menor, de raio menor, R igual a cosseno de θ até o maior, R igual a 2 cosseno de θ. E o Z em coordenada cilíndrica estaria variando de 0 até esse plano. Esse plano em coordenada cilíndrica, o Z vai ficar 3 menos Y, mas o Y é R seno de θ. Então é isso que tem que estar botando no limite da variação em Z na hora de estar caracterizando a sua integral, né? Bom, é isso aí, gente. Espero que todos vocês tenham compreendido as questões e de repente até dá tempo vocês utilizarem amanhã nas provas, que nossas provas nesse assunto, sempre o que está ocorrendo é só pequenas variações das questões que a gente tem apresentado até agora, de uma certa forma já bastante questões, né? Bom, não vou me estender por causa do nosso tempo de vídeo, que está bastante grande. Uma boa noite a todos e espero que todos saiam amanhã, façam uma excelente prova, né? Um abraço.